O que é O Estrangeiro? Sinais do Outro Lado é uma temporada muito diferente das outras. Um dos motivos para isso são as criaturas, que têm uma proposta muito única. A mais famosa dessas criaturas se chama Estrangeiro. Mas você sabe tudo o que poderia saber sobre essa criatura? Se você quiser saber algumas curiosidades, ouvir algumas teorias e um pouco mais, vem comigo. Muito bom dia, eu sou o Mogli, um dos anfitriões desse canal. E antes de fato começar o vídeo, eu vim aqui passar rapidinho pra lembrar pra você deixar o like aí embaixo, porque ele é extremamente importante pro canal. É sério, o seu like ajuda demais a gente. Um bom jeito de começar é falar algumas coisinhas que você provavelmente não sabe relacionadas ao Estrangeiro. Primeiramente, antes sequer de Sinais do Outro Lado começar, na live dos Segredos Revelados, o Selbit usou pra anunciar o RPG um pôster que era só a silhueta do Estrangeiro. Mas além dessa silhueta, alguns não sabem que era pra ter alguma coisa escrita na linguagem do Estrangeiro. E se a gente pegasse essa frase e traduzisse, resultaria na frase busquem conhecimento, o que posteriormente foi confirmado como uma frase tema dessa temporada, que já apareceu diversas vezes. Mas, além de ser a frase tema da temporada e ter uma relação direta com o elemento do Estrangeiro, essa frase também referencia um caso ufológico muito famoso no Brasil. O caso do ET Bilu, um extraterrestre que supostamente teria entrado em contato com um grupo de pessoas no interior do Mato Grosso do Sul. Inclusive, se você procurar no YouTube, você consegue achar um vídeo do Selbit analisando o caso do ET Bilu por inteiro. Mas essa não é a única referência a um extraterrestre brasileiro no RPG, já que o nome TV Varminho referencia a cidade de Varginha, outro palco para um caso ufológico muito famoso no Brasil. Além do fato de Varginha se localizar em Minas Gerais, lugar onde se passa o RPG. Agora que você sabe disso, tá na hora de saber melhor quem ou o que é o Estrangeiro. O Estrangeiro é uma criatura de conhecimento presente no livro de Ordem, e aparentemente ele foi criado pelo medo inerente da humanidade que existe uma raça superior e mais inteligente que não conseguimos compreender, uma raça capaz de nos destruir, basicamente um apanhado de todos os medos que envolvem alienígenas. Dada essa definição, eu tenho algumas teorias. O Estrangeiro claramente tem um comportamento bastante diferente da maioria das criaturas, por isso não vemos corpos ensanguentados jogados por aí ou uma sequência absurda de mortes sem sentido, até porque o Estrangeiro quer fazer você descobrir o que é pior do que a dor e a morte. Ele tem um comportamento muito mais racional, e já que ele se originou do medo de que existe uma raça superior e mais inteligente, provavelmente ele tem consciência da própria existência, levando em conta que ele tem até uma linguagem própria. Considerando que o Estrangeiro é assim tão inteligente, a gente pode comparar ele com a raça humana. Assim como a raça humana olha para o céu e se pergunta de onde veio, o Estrangeiro olharia para o outro lado tentando entender isso, mas ele faria isso através do medo. Por isso, no episódio 6, a gente escuta a frase: a origem é a passagem. Provavelmente o Estrangeiro tem alguma noção de que o medo originou ele, e por isso ele estudaria o medo, talvez usando o medo humano para chegar de fato no que é o elemento medo, já que de acordo com a página do medo no livro de regras, abre aspas, talvez o terror inerente e natural no cérebro de todos os seres vivos seja apenas o reflexo de uma presença deixada pelo próprio medo dentro da realidade antes do início de todas as coisas, fecha aspas. Outra coisa importante sobre o medo é que aqueles capazes de se conectar com o medo e invocá-lo diretamente, denominados marcados, são os seres mais perigosos e poderosos da realidade, de acordo com o livro. Isso significa que marcados conseguem se conectar com o medo. Como já explicado melhor em outro vídeo, o vídeo em que eu falo sobre algumas coisinhas que o Selbit fez e você provavelmente não notou. Pode dar uma olhadinha no canal se ficou curioso, mas vê esse vídeo até o final antes. O que eu expliquei basicamente é que marcados são personagens controlados pelos players. Isso indica que de alguma forma o medo consegue ligar a nossa realidade à realidade onde o Estrangeiro existe. Então, eu acho justo o Estrangeiro ficar curioso com a dimensão onde nós somos telespectadores de tudo que ele faz. Talvez por isso ele consiga causar interferência nas nossas transmissões ou criar enigmas para que a gente resolva e não os players. E sim, eu acredito que o Estrangeiro sabe da quarta parede e tem alguma noção de que a gente exista. Também acredito que ele está tentando estudar o que nós somos e muito provavelmente como entrar em contato com a gente, dados símbolos na abertura de Sinais do Outro Lado, por exemplo. Uma das possibilidades que eu pensei é que ele está tentando criar uma marca em laboratório. Sim, talvez um marcado artificial ou ele próprio ganhar uma marca, já que no episódio 6, quando o Chico tem acesso a todos os status das pessoas que o Estrangeiro capturou, a Dara é a única com status indecifráveis, talvez por ela ser a escolhida ou por ela ser uma marcada. Eu acredito que a ligação do Estrangeiro com o medo ainda é muito maior do que a gente pensa que é. Não é à toa que no episódio que ele apareceu, a gente viu que a nave dele
ou algo parecido com a nave dele, era claramente um sino de tenebras. E por último, mas não menos importante, eu quero falar da origem não só do estrangeiro, como de todos os alheios. O Selbit já chegou a explicar que para algo paranormal surgir, uma só pessoa pode ser fonte de medo para isso, desde que ela sinta uma quantidade muito grande de medo. Será que a paranoia e obsessão de um agente expulso da ordem por uma série de monstros que aparentemente não existem é o suficiente para criá-los, ou ao menos os fortalecer? Agora os alheios existem, e isso é um fato, mas isso tem que ter começado de algum lugar, certo? Afinal, assim como Daniel Hartmann criou alguns monstros indiretamente por meio dos seus livros, o Morato convencer pessoas da existência dessas criaturas e fazer com que elas, como ele, dediquem a vida a combater essa espécie de criaturas, talvez seja o que torne a existência delas possível. Esse foi o motivo do Morato ser expulso da ordem, não foi? Afinal, será que o Morato era só um paranoico que descobriu demais? E então a sua paranoia, aliada aos seus conhecimentos paranormais, fez com que ele criasse criaturas extremamente detalhadas na própria mente? E esse nível de detalhes, aliado aos sentimentos intensos sobre essas criaturas, fez com que elas se tornassem reais? Eu acho que a gente vai ter essa resposta cedo ou tarde, porque eu acho que os alheios ainda vão ser citados no universo de Ordem. É uma espécie completamente nova de criaturas paranormais, e agora elas de fato existem no universo. Espero que seja citado em Calamidade 2, ou talvez no próximo spin-off. Mas enfim, o que você acha de tudo isso que eu falei? Acredita mesmo que o Morato criou os alheios, ou que o estrangeiro sabe de alguma forma que a nossa realidade existe, que ele tá tentando entrar em contato com a gente? Deixa aí embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar o like, você não tem noção do quanto isso ajuda o canal. Sério, ajuda mesmo. Também se inscreve no canal se ainda não for inscrito e quiser ver mais vídeos como esse. E bom, era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau!